Para iniciar a análise de um dos principais casos provenientes da ditadura militar, vamos ressaltar o personagem essencial desse ocorrido. Agora a pergunta que não quer calar: quem foi Vladimir Herzog? Vladimir Herzog nasceu em 27 de junho de 1937, na Iugoslávia. Posteriormente, morou na Itália e emigrou para o Brasil com os pais, em 1942. Vlad era seu nome verdadeiro, mas por achar que o nome não soava bem no Brasil, passou a assinar como Vladimir. Herzog foi um jornalista que desejava ser um cineasta, mas foi vitimado pela ditadura e acabou se tornando um personagem icônico da história do Brasil e da construção da nossa democracia. Sua vida e sua trajetória profissional, fundamentos da existência e da ação do Instituto Vladimir Herzog, foram marcadas pela preocupação humanística permanente, que se refletiu em suas realizações jornalísticas e cinematográficas, e estará para sempre dito em sua frase: quando perdemos a capacidade de nos indignar com as atrocidades praticadas contra os outros, perdemos também o direito de nos considerar seres humanos civilizados. E para uma melhor análise, vamos entender o contexto em que Herzog estava inserido. Mas, o que foi a ditadura militar? Foi um longo período da história brasileira no qual a democracia foi suprimida por um regime autoritário, período esse que se perdurou por longos 21 anos, totalizando 5 mandatos militares e 16 atos institucionais. Durante a ditadura militar, principalmente nos chamados Anos de Chumbo, de 1968 a 1974, houve uma forte restrição à liberdade, repressão aos opositores do regime e censura. Além disso, o autoritarismo, a censura e a tortura foram práticas comuns do regime. Agora, vocês devem estar se perguntando, mas o que levou a este acontecimento? Por meio de um golpe militar no dia 31 de março de 1964, o presidente da República, João Goulart, foi afastado e teve seu poder tomado pelo Marechal Castelo Branco. Esse golpe de Estado foi organizado pelos militares, que justificaram sua ação, afirmando que o objetivo era restaurar a disciplina militar e a hierarquia nas Forças Armadas. E também deter a ameaça comunista, que segundo eles pairava sobre o Brasil. Diante desse cenário de repressão e tortura, vamos conhecer o caso de Vladimir Herzog. No dia 25 de outubro de 1975, Vladimir Herzog foi brutalmente assassinado em um prédio antigo em que funcionava o Destacamento de Operações de Informações e de Defesa Interna, que ficava situado em São Paulo. Nessa época, ele trabalhava sendo diretor de jornalismo da TV Cultura e foi chamado para prestar esclarecimentos sobre um suposto envolvimento seu com o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. De forma cruel e sem direito de se defender, ele foi morto, sendo espancado e torturado por meio de choques elétricos e demais meios para tais atos. Depois da sua morte, os agentes ditatoriais tentaram fazer com que tudo aquilo parecesse um suicídio, forjando a cena do crime. No entanto, tal discurso mentiroso não prosperou, sendo descoberta toda a verdade depois de longas investigações. Em 2018, o Ministério Público Federal reabriu o caso, catalogado como crime contra a humanidade, e responsabilizou o Brasil por não investigar o assassinato de Herzog, não sendo possível que o Estado invoque nem a existência da prescrição, nem a aplicação do princípio da lei de anistia, para evitar a investigação e punição dos responsáveis pelo crime contra Herzog. O autor José Murilo de Carvalho, um cientista político e historiador brasileiro, retrata de forma pontual esse caso em seu livro Cidadania no Brasil, que registra a longa jornada da democracia brasileira, desde os primeiros passos do Brasil independente, ainda monárquico, passando pela República até os recentes movimentos de rua. Para José Murilo de Carvalho, a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Na época em que Vladimir foi morto, o Brasil passava por uma reabertura política, ainda sem participação popular. Porém, muitos militares não aceitavam e continuavam perseguindo a oposição, construindo uma ideia de ameaça comunista. O nome de Vladimir tornou-se central no movimento pela restauração da democracia no país, após 1964. Como na época a mídia estava menos censurada, a notícia se espalhou, e Vladimir virou um grande exemplo da verdade sobre como os militares agiam na época da ditadura. Para mostrar que, ao contrário do que muitos pensavam, eles não estavam protegendo as pessoas e seus direitos, e sim os tirando delas. Veio à tona para quem quisesse ver que a ditadura militar foi um grande atentado aos direitos humanos e à liberdade individual. E refletindo aos conteúdos históricos estudados no caso de Vladimir Herzog, podemos associar a falta de investigação imediata, de julgamento e de sanção dos responsáveis pela tortura e assassinato do jornalista ao método contrário utilizado pela Escola dos Análises, que buscava colocar o indivíduo como protagonista, combater o anacronismo, contextualizar os fatos e inserir a interdisciplinaridade de análise. A negligência do caso de Herzog é semelhante ao modo narrativo da escola tradicional positivista, que reproduzia os fatos sem uma pesquisa efetiva. É válido lembrar que o iluminismo defendia o direito à liberdade e à igualdade, estimulava o questionamento, a investigação e a experiência como forma de conhecimento da natureza, da sociedade, da política, da economia e do ser humano. Além disso, as ideias iluministas influenciaram diretamente a Revolução Francesa e a formação do Código Napoleônico, que por sua vez inspirou parte do direito brasileiro.
Todavia, durante a ditadura militar, alguns desses direitos e princípios foram reprimidos, como o direito à liberdade de expressão e política, contrapondo o que até então era assegurado aos cidadãos.